Pessoal, continuando aqui a prova do ICMS, tá? Questão 25. Questão de redes, né? Então ele está perguntando, olha, o Telnet e o FTP, os protocolos Telnet e FTP para a rede de computadores pertencem à camada D. Aí a primeira sugestão que ele dá, A, camada de rede. Olha, pessoal, aqui a gente tem protocolos como o IP, né? O IPX, ok? Não é isso aqui não. Próximo. Transporte. Ora, aqui a gente tem o TCP, o UDP, também não é isso aqui. Isso aqui tá errado, tá? Não é redes também e não é transporte. Também tampouco redes. Vai nos restar a aplicação, que é o quê? Esses protocolos, né, que possibilitam, né, implementam a própria camada de aplicação, seja FTP, é que tipo de protocolo? É um protocolo de transporte, tem uma atividade, transporte de arquivos, atividade fim. Se eu quero transportar arquivos, eu vou usar quem? O FTP. Ele pode usar a porta 20 e 21. 21 comando e a 20 é a efetiva transferência dos arquivos, tá? O Telnet, porta 23, ele serve para quê? Para comandos, né? Você se loga em outra máquina, comandos, e faz comando. Então, na atividade fim, eu quero controlar outra máquina, eu quero executar comandos em outra máquina. Aí eu vou utilizar quem? Telnet, porta 23. Lembrando que ambos não possuem, não são seguros, né? As mensagens passam na rede em texto claro, né? Então são dois programas da camada de aplicação, tanto do modelo OSI aí, quanto da pilha TCP/IP, tá? Não tinha como errar, não tinha que fazer questão mão com açúcar dada, né? Então a resposta 25 é a resposta C, tá? Não tinha muito o que fazer aí não. Vou me aventurando um pouco aí, só pra gente tentar resolver essa prova toda, né? Perdoe se falar alguma grosseria. Vamos nos aventurar um pouco na parte de banco de dados, né? Também é uma parte no domínio, né? Mas dava para sair, ó. No modelo entidade de relacionamento, considere um conjunto de entidades A e um conjunto de entidades B. Uma entidade A associada com, no máximo, uma entidade B. E uma entidade B pode ser associada a qualquer número da entidade A. A cardinalidade desse relacionamento, considerando o sentido de A para B é... Ora, ele está falando o seguinte, existe uma entidade A, vou chamar essa entidade A, vamos subir aqui, de funcionário, por exemplo. Ele tem a relação trabalha com a entidade B, que eu vou chamar aqui de seção, uma seção da empresa. Então, esse funcionário, existem N funcionários que trabalham na seção tal. Mas cada funcionário só pertence a uma seção. Então, vou ter uma aqui e um N aqui. Esse tipo de relação é conhecida como muitos para, certo? Então, esse é um exemplo bom, né? São N funcionários trabalhando para a seção, mas cada seção pode ter N funcionários trabalhando para ela, mas cada funcionário só trabalha para uma seção. E a resposta certa seria o item D. Questão de banco de dados falando de cardinalidade. Resposta 26, resposta D. Vocês já estudaram um pouquinho aí de banco de dados, dava para desenrolar. Essa questão já é um pouco mais complicada. Ela é de BD também, de banco de dados. E ela fala em sistemas distribuídos, sistemas de banco de dados distribuídos, o que seria a fragmentação horizontal e o que seria a fragmentação vertical. Vou falar assim, os dois tipos de fragmentação de dados utilizados em banco de dados de distribuição. Você tinha que saber, ó, é a horizontal e a vertical. E a resposta seria a resposta D, tá? Mas o que seria cada uma dessas fragmentações? Vamos supor que a gente tem uma tabela, né? Nossa tabela seria nosso banco aqui, apresentando para uma tabelazinha simples, né? 4x4. Na fragmentação horizontal, eu pego tuplas inteiras, né? Tuplas inteiras, que seria isso aqui, cada linha, né?
E eu armazeno em servidores diferentes. Então, aqui para cima, todas essas tuplas estão no servidor A, daqui para baixo, todas as tuplas estão no servidor B. Isso caracteriza a fragmentação horizontal. Então, ela é formada por um subconjunto de tuplas, né? Como é que eu recupero isso depois? Através da operação chamada união. E ela não precisa de replicação entre os bancos. A fragmentação horizontal também é conhecida como restrição, tá? Na fragmentação vertical, eu quebro as tuplas, né? Então, eu quebro na horizontal. São campos de tuplas ficam para um servidor e campos de tuplas ficam para outro servidor, na vertical. Como é que eu recupero isso? Através de uma junção. Ela também é chamada de projeção e necessita de replicação, tá? Isso daí é o que eu sei sobre banco de dados distribuído. Nunca trabalhei com banco de dados distribuído, na verdade, né? Isso aqui é o que a gente tem que saber o que? Para concurso. Só em você saber que era vertical e horizontal, né, os tipos de fragmentação, você já acertaria essa questão. O que a gente colocou aqui foi para armar vocês ainda mais, né, para a prova, tá? A 28. Na 28 ele fala o seguinte, ó, também de banco de dados, mas aí falando sobre a atividade do DBA, né? O administrador de banco de dados. Então ele pergunta, sejam as seguintes afirmações sobre o DBA, Database Administrator, né? O DBA é o responsável pela criação dos esquemas de banco de dados, ou seja, os esquemas, que são esquemas, né? São os metadados. Ou seja, são os tipos de dados do banco, né? Como que vai ser organizado. E aí a gente tem aqui tabelas, visões, permissões, etc. Todo esse conjunto forma um esquema. Quem controla isso é o DBA, tá? Não tem muito o que pensar aí não. Aí ele fala assim, o DBA é responsável pela concessão de autorização de diferentes tipos aos usuários do sistema de banco. Quem é que faz o controle de acesso, né? Quem é que dá as permissões e que tira as permissões? Também é o DBA. É ele que controla quem vai ter acesso a determinado campo ou não. O DBA é responsável pela recuperação de banco de dados, caso de problemas tais como perda de consistência dos dados. Também responsável pela saúde, manutenção da saúde, né, do banco de dados, é o Database Administrator, né? Isso aqui também estava certo. Então, nessa questão, apesar de eu não ser DBA, nunca ter trabalhado como DBA, mas já ter lido sobre DBA, já ter tido DBA sobre minha subordinação, eu sei quais são as atividades macro, né, que um DBA deve fazer. E entre elas estão essas três aqui que a gente acabou vendo, né? Sendo que essas três, elas nos darão a resposta. A resposta é, né, A1, A2 e A3 estão corretas. Então, a gente tem que estar estudando essas partes, assim, que a gente, de repente, tem dificuldade, né, no caso é o meu, para não perder questão boba como essa daqui, tá? É uma questão, assim, é difícil você marcar que está tudo correto, né? Mas, assim, dava para a gente ver, né, que dava para desenrolar essa questão aqui através, né, de uma certa noção sobre o assunto, tá? A gente vai agora, tá, para a questão 29. A questão 29, ela trata sobre Data Warehouse, tá? DW. Então ele pergunta, né? Ele tem 4 itens aqui, a gente tem que analisar cada um dos 4 itens, tá? A principal utilização que os Data Warehouse vem tendo são os sistemas de suporte de decisão, auxiliando gerência e diretoria da empresa no processo de tomar decisões. Está correto, tá? Então, auxiliar a gerência e a diretoria da empresa nos processos de tomada de decisão, perfeito. O esquema está utilizando a metodologia Data Warehouse, implica em redundância de dados nas tabelas de dimensão. Está correto. A gente tem o sistema está, que tem a tabela de fatos, depois tem a tabela de dimensões.
a tabela de dimensões não normalizada, né? No sistema floco de neve a gente vai ter várias dimensões, mas aí todas normalizadas. A 3, o processo data mining é utilizado quando se deseja extrair conhecimento, a princípio não visível em uma grande quantidade de dados. Então, o data mining, né, ele é responsável por pegar essa grande massa de dados que é o data warehouse e inferir correlações que aparentemente não são detectadas, né, pelo o ser humano, né? Então ele vai lá, correlaciona aquilo tudo e aí extrai determinadas informações, né? E a 4, geralmente nos data warehouse não são armazenados dados históricos, ou seja, dados gerados há mais de um ano. Ora, uma das características do data warehouse, né, é que ele é histórico, né? Então ele armazena uma série, né, de informações no tempo, né, para que a gente consiga, né, tirar essas correlações ao longo do tempo, né? Então, uma das características é histórica. Então, esse item aqui está falso. A 1, a 2 e a 3, elas estão verdadeiras, né? Então, a nossa resposta aí seria o item D. Tá? Falando um pouquinho ainda mais sobre o Data Warehouse, tá? Então, o Data Warehouse é essa grande massa, né, de dados que a gente tem, certo? Ele é histórico, tá? Ele não é normalizado para facilitar a pesquisa também, ok? Então, Data Warehouse tem sido um assunto muito discutido, né? Nas bancas tem sido cobrado. É assunto que tem que falar Data Warehouse, Data Mart e Data Mining, tá? São 3 assuntos aí que caem muito, tá? Agora, a questão 30. Ele pergunta, ó, no SQL, a parte de linguagem, conhecida como DLL, Data Definition Language, é responsável por prover comandos para. Então ele está falando da DDL, né? Foi mal, DDL. Data Definition Language, né? É o seguinte, esse definition é da criação do esquema, tá? Então, você vai criar, né, com isso daí. Você não vai manipular nada, você vai criar. Então, a alternativa que diz que ele vai criar, ou seja, definir o esquema, tabelas, a gente vai começar a criar para depois ser preenchido e manipulado, é o item B. Só você olhar aí, ó, definir esquemas de tabela, índice e visões, tá? Então, só fazendo um resuminho, a gente tem a SDL, tá? A VDL, a DML e a DCL, né? Mais a DDL. Definição de esquema, né? DCL, esse de C aí é de control, né? São de controle de acesso, são comandos que garantem as permissões, né? O DML, que é o grande, a que a gente mais usa, isso é a de manipulation, né? A de manipulation. Ou seja, você vai manipular os dados com ela. A VDL, a de visões, né? São aquelas visões que a gente cria no nosso banco de dados. A SDL é a de esquema propriamente dito, tá? Então, nessa resposta, ele cria a linguagem de definição. Então, definição é justamente definir esquema de tabelas, índices e visões, dentre outros. E a nossa resposta é a resposta B. Exemplo seria aquele create table, né? O create table, ele está começando a criar uma tabela, né? E isso daí é um clássico exemplo, tá, de DDL. Não tem nem para onde correr, seria um create, né? E DML seriam, a maioria das outras aí seriam tudo DML. Controlar, execução de transação, definir comando. Isso aqui tudo é DML, manipulation, tá? Então, até a próxima aula.